Evangelho de Mateus, capítulo 11, e verso 28. Diz assim o texto: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Jesus dizendo, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite de domingo tão abençoada, tão boa, Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, uma coisa que eu sempre aprendo com Jesus, quando a gente vai lendo e aprofundando nosso conhecimento, é que o conhecimento bíblico, ele tem que se aplicar à nossa vida real. Tem que ser algo que se aplique à vida real. A teologia tem que se aplicar à vida real. Porque, às vezes, nós podemos nos apegar a certos conceitos que não se aplicam à vida real. E aí você vive uma desconexão entre aquilo que você acredita da Bíblia e a vida real. Parece que as duas coisas elas nunca andam juntas. E isso é completamente o contrário do que Jesus nos ensina. Então, inclusive tem um livro muito interessante do Nelson Rodrigues, um escritor brasileiro, que se chama A Vida Como Ela É. E é muito interessante esse livro, porque ele vai relatar vários episódios da vida do brasileiro comum, normal, como eu e você. A vida como ela é, sem essa fantasia, sem esse monte de gente vendendo um monte de utopia para nós, E uma dessas utopias, que eu tenho escutado bastante nessas últimas semanas, sempre naqueles cortes de podcast que aparecem no Instagram, que aparecem no Facebook, que aparecem no TikTok, sempre tem alguém, um especialista de alguma coisa, dizendo que você tem sempre que dar o seu melhor, você sempre tem que dar o seu máximo, você sempre tem que ser o cara, a mulher, você sempre tem que estar em alto rendimento, em alta performance. Irmãos, a pessoa que fala isso, a pessoa que ensina esse tipo de coisa, é uma pessoa que não está fazendo uma conexão com a vida real. Porque na vida real, ninguém consegue dar o máximo o tempo todo. Ninguém consegue ser o melhor o tempo todo. Ninguém consegue ser o cara o tempo todo, a mulher o tempo todo. É impossível. É impossível. Só que a gente vai vendo essas pessoas falar isso para a gente. E aí vai criando em muitas pessoas aquele sentimento de culpa. E aí eu sempre reparo nos comentários as pessoas dizendo, nossa, realmente, e tal, nossa, eu estou me sentindo culpado depois desse vídeo, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso melhorar, eu preciso fazer diferente e tal, e tudo mais. Só que a questão, irmãos, é que é muito bonito dizer assim, olha, você precisa sempre dar o seu melhor. Só que é impossível. Não é uma coisa que talvez você consiga, é impossível. Você pode pegar algumas entrevistas de atletas de alta performance. Exemplo, Michael Jordan. Ele vai dizer que ele errou muito na vida dele. Que ele errou muito, ele falhou muito, ele errou mais cestas do que ele fez. Você vai pegar jogadores de alto nível, como o Messi, um Cristiano Ronaldo, você vai ver que tem muitos jogos que eles quase não apareciam, que você quase não escutava falar o nome deles, e aí os comentaristas no final do jogo diziam, olha, você viu, o Messi hoje não apareceu, não relou na bola, não fez nada, Cristiano Ronaldo hoje não fez nada, não apareceu e tal, não apareceu para o jogo. É assim a vida. No seu trabalho, é óbvio que você nunca vai conseguir dar o 100% sempre. No seu ministério, você nunca vai conseguir dar 100% sempre. Só que às vezes,
nos é ensinado, e essas informações, elas vão moldando o nosso imaginário, e a gente vai sim, moldando a nossa vida, tentando direcionar a nossa vida para esse tipo de realidade, que no fundo é uma utopia. Ninguém consegue ser um marido 100% a vida inteira, uma esposa 100% a vida inteira, filho 100% a vida inteira, ninguém consegue. Vai ter momentos de desânimos, vai ter momentos de fadiga, vai ter momentos de decepção, vai ter momentos onde você vai estar com dúvidas, vai estar com questionamentos, vai ter coisas em você que vão sempre ficar mal resolvidas. Essa é uma outra utopia também, que um dia você vai conseguir se resolver, um dia você vai conseguir achar todas as respostas. Mentira! Você vai morrer sem muitas respostas, você vai morrer sem encontrar soluções para muitos problemas. É a vida como ela é, e é assim que Jesus nos ensina a viver essa vida, é assim que as Escrituras nos ensinam. Vai olhar para a vida de Abraão, o pai da fé, irmãos, é cheio de erro. Dormiu com a empregada, depois falou que a irmã dele, que a esposa dele não era a esposa dele, e aí deu a esposa dele para ter relação com outro homem. É uma bagunça. Vai olhar para a vida de Davi, vai olhar para a vida de vários homens da Bíblia, que a gente tem uma admiração profunda, e você vai ver que a vida real é muito diferente dessa vida ideal que a gente fica ouvindo e sendo ensinado o tempo todo. Então, aqui, eu quero fazer algumas ponderações a respeito daquilo que pode cansar você ao longo do caminho. Eu vou abordar 3 etapas, e a última para encerrar. Primeiro, que eu vou falar sobre a igreja. Tem líderes que cansam as pessoas. Depois, tem pessoas que cansam os líderes. Terceiro, a cobiça cansa a todos. E em quarto lugar, eu vou estar falando sobre esse Jesus que se revela, perdoa, descansa a todos. Primeiro, tem líderes que cansam as pessoas. Eu acredito que alguns aqui já passaram por inúmeras igrejas. Eu já congreguei em algumas igrejas. Na época que eu era seminarista, era obrigatório, todo final de semana, os seminaristas ir para alguma igreja, ajudar em alguma igreja. Então, nesse processo, eu conheci muitas igrejas, muitos pastores, dos mais diversos jeitos possíveis. E a questão é que tem pastores que cansam as pessoas, eles pesam sobre as pessoas, eles fadigam as pessoas. Em Mateus 23, no verso 4, Mateus 23, verso 4, diz assim sobre alguns líderes: Jesus dizendo: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tem muito líder que vai colocando fardo pesado, muitos pastores que vai colocando fardo pesado sobre as costas dos membros da igreja, vai colocando cada vez mais, vai infantilizando, vai escravizando os membros da igreja, de modo que o membro da igreja, ele se torna quase um escravo. Irmãos, eu acredito que alguns talvez já escutaram, mas eu vou relatar para vocês coisas que eu tive a oportunidade de viver, eu vi de perto isso acontecer. De pessoas que iam comprar uma geladeira, marido e a mulher entrou em discussão para saber que geladeira que era, que cor que era, lá não me lembro direito o detalhe. O que aconteceu? Foram para o pastor. Para o pastor ajudar a decidir a cor da geladeira. Pastor
que não deixou membros da igreja fazer faculdade, porque disse que se a pessoa fosse fazer faculdade, ela não ia ter tempo para servir na igreja. E falou: não, eu não quero que você faça faculdade não, eu acho que isso não é de Deus. Se você for fazer faculdade, você não vai ter tempo para se dedicar à obra do Senhor. Ah, irmãos, pastores que amaldiçoam, que chantageam, que fazem todo tipo de maracutaia espiritual para amedrontar os membros da igreja. Então, algumas igrejas têm uma agenda tão lotada, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, de modo que as famílias não têm tempo para passar juntas. De segunda a sexta, elas têm que estar na igreja. Eles não têm tempo para passar um tempo junto, para passear, para se relacionar, para passar um tempo com os filhos. Todo mundo trabalha a semana inteira e à noite tem que estar na igreja a semana inteira. Isso é o quê? É um fardo pesado que muitos líderes e muitas lideranças colocam sobre os ombros dos membros da igreja. Mas observe como tem alguma coisa errado. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a pessoa se converte a Cristo, para essa leveza da vida com Cristo, mas na medida em que ela vai se envolvendo na igreja, ela não consegue mais ter uma vida leve, a vida fica pesada, a vida fica amarrada, tudo fica difícil, tudo fica estranho. Porque tem pastores que fazem questão de escravizar membros da igreja. Agora, Mateus capítulo 23 e verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus dizendo: vocês fazem de tudo para fazer um convertido, para converter uma alma, mas na hora que essa alma vem para a igreja, vocês vão ensinando tanta loucura para essas pessoas, vai ensinando tanta religiosidade, tanto legalismo, tanta heresia para essa pessoa, que essa pessoa se torna 2 vezes mais filho do inferno do que ela era antes de vir para a igreja. De tanto absurdo que vai enchendo a cabeça dos membros da igreja. E se torna uma pessoa que nem a família dela suporta mais. Você conhece aquele crente que ele se converte, ele vem para a igreja, depois que ele vem para a igreja, ele se torna tão chato que a família dele não suporta. Ele chega no churrasco de final de ano, fala: puxa, chegou porque ele já vai condenar o irmão que está tomando uma cerveja, ele já vai condenar a outra que gosta da Aparecida, ele já vai condenar o outro lá porque descobriu que estava fumando maconha, ele já sai condenando todo mundo da família. Era só uma confraternização, era só para passar ali um período com a família junto, mas ele não se contenta. Por quê? Porque ele vai aprendendo tanta coisa, ele vai se tornando alguém tão insuportável que os próprios familiares não suportam essa pessoa. Mas você não vê isso em Jesus. Você não vê isso em Jesus. Jesus, ele conversava com todo mundo, ele se relacionava com todo mundo, ele conversava com os pecadores, com as meretrizes, com os publicanos. Jesus era esse cara que ele tinha uma vida leve. Irmãos, infelizmente tem pastores que vão infantilizando a igreja, vão ensinando tanto absurdo para a igreja, que a igreja vai se infantilizando. Ela vai se tornando uma igreja intragável. E nós precisamos tomar cuidado com isso, e por isso que é tão importante nós sempre estarmos olhando para as Escrituras, analisando as Escrituras. E sempre quando eu vejo Jesus dizendo: pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve,
eu faço um comparativo. Eu falo, poxa vida, se Jesus está dizendo que o jugo é suave e o fardo é leve, por que então que a coisa está tão difícil assim? Por que tantos cristãos reclamam de ter que estar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja? Por que tem tanta loucura para ser realizada? Então você percebe que nós precisamos estar atentos em relação a isso, porque tem líderes que podem cansar as pessoas. Tudo ele quer saber, tudo ele quer se meter, tudo ele quer ficar a par, tudo. Eu lembro de um conselho do Spurgeon, que ele diz o seguinte, se você for pastor, você tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Você não deve se intrometer em tudo. O casal viu lá que o casal está meio que dando uma risga lá na frente dele, ele já quer se meter na briga do casal lá, ele já quer... Tudo ele quer se meter, tudo ele quer meter o dedo, tudo ele quer... Isso é papel daquilo que Jesus está chamando de hipócrita, de fariseu. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, e eu mesmo, como pastor, eu procuro sempre fazer essa análise para ver até que ponto eu estou sendo um pastor de acordo com o Evangelho, ou estou sendo um pastor de acordo com os mestres da lei e os fariseus. Porque é uma linha muito, muito tênue. Então você precisa estar atento. Você precisa estar atento em relação a isso. E você precisa estar atento, inclusive, para aconselhar alguns amigos, irmãos na fé, que são de outras igrejas e que talvez estão enfrentando esse tipo de problema. Irmãos, para terminar aqui, sobre líderes que cansam as pessoas, líderes que a Bíblia não proíbe um monte de coisa, mas eles vai proibindo tudo. Eles vai condenando tudo. A irmã chegou com uma maquiagem mais carregada no culto, aí ele já dá aquela alfinetada. A irmã, hoje não é uma realidade nossa, mas no passado era muito comum isso. A irmã vinha de calça para a igreja, e o comum era usar saia. A irmã vinha de calça, o pastor já dava aquela alfinetada, porque a pessoa estava de calça, ela deveria usar saia. Questão da bebida, muitos pastores condenando a bebida e tal, não sei o que, tudo mais, quando a Bíblia nunca fez isso. O que a Bíblia diz não se embriague. Você ter uma cerveja na sua casa, você ter um vinho na sua casa, isso nunca foi problema para Jesus. Inclusive Jesus estava no casamento, onde todo mundo estava tomando vinho adoidado, o vinho acabou, e aí Jesus fez o quê? Produziu mais vinho para todo mundo tomar. Se fosse no Brasil, produzia mais cerveja para todo mundo tomar. Esse é o Jesus, que coloca um monte de gente religiosa, legalista em choque. Esse é o Jesus do Evangelho. O problema que Jesus sempre vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, com a embriaguez. É se embriagar, é o homem ou a mulher que bebe demais, que aí passa vergonha no marido, passa vergonha nos filhos, fala o que não deve, dirige de uma maneira que não está em condições de dirigir. Aí é o problema, do mesmo jeito que a pessoa que come demais também está pecando. Só que aí, o problema é só para o coitado do irmão que está com a cerveja lá na geladeira dele. E o irmão que está com uma cerveja na geladeira dele, ele nem está pecando de acordo com o Evangelho. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos em relação a isso, abrir os nossos olhos, para que a nossa vida cristã possa ser essa vida cristã que Jesus está falando. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu poderia ainda falar muito mais sobre isso, mas vamos para o tópico 2. Tem pessoas que cansam os líderes. Tem gente que se torna um verdadeiro tormento, encosto na vida dos líderes. Olha só, o que diz Hebreus,
capítulo 13 e verso 17. Obedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha, tem pastor, tem muitos líderes, e às vezes nem é só pastor, às vezes é líder de ministério, que se torna um peso na vida dos liderados. Mas tem membros, pessoas da igreja, que se tornam um peso na vida dos líderes, na vida dos pastores. E isso também é uma coisa que precisa ser pensada à luz do Evangelho, analisada à luz do Evangelho. Eu me lembro uma vez, quando eu estava na primeira igreja pastoreando, assim que eu terminei o seminário, eu era pastor auxiliar, ali na cidade de Valinhos, e eu tenho o costume, às vezes, de falar Pai do Senhor, às vezes eu dou uma boa noite, às vezes, e aí, meu irmão, como que você está? Tudo bem e tal, e não sei o quê. E terminou o culto de domingo, tal, aquele culto gostoso e tudo mais, e aí fui cumprimentar um irmão. E aí eu falei assim, ô meu irmão, boa noite, e aí, como que você está? Tudo bem? Tudo bem, Paz do Senhor, pastor. Aí, Paz do Senhor, deu Paz do Senhor para ele e tal. Aí, beleza, papo vai, papo vem, não sei o quê. No outro dia teve uma reunião de pastores. Aí o pastor presidente da igreja falou assim para mim, Pablo, tem um irmão aí que está achando que você não é crente. Aí eu falei, mas como assim que eu não sou crente? Porque você não deu Paz do Senhor, você falou boa noite para ele. Aí eu falei assim, quantos anos ele tem? 45. Um homem de 45 anos se comportando que nem uma menininha de 12. Isso é uma vergonha, isso é uma infantilização da vida cristã. Homens precisam tratar de assuntos como homens. Mulheres maduras precisam tratar dos assuntos como mulheres maduras. E às vezes essas infantilizações vão cansando a vida dos líderes, vão fadigando os líderes. E nós precisamos, irmãos, estar atentos em relação a isso, para que a gente não faça da nossa liderança um amuleto ou uma idolatria. Líder não é um ídolo, líder é uma pessoa tão comum, tão normal como qualquer outra pessoa, tão falível e às vezes com um momento de santidade e sabedoria como qualquer outro tem. Só que a questão é que muitas pessoas, nessa infantilização, elas tiram de si a responsabilidade de tudo e colocam sobre o líder. Então agora eu não tomo decisão de nada. Eu ligo para o meu líder para saber se eu devo fazer faculdade ou não. Eu ligo para o meu líder para ele fazer uma oração pelo carro novo que eu comprei. Irmãos, em alguns momentos eu fui muito chato nisso. Hoje em dia ninguém chama eu mais para fazer essas coisas, mas aconteceu algumas vezes. De chamar eu para orar pelo carro, para orar pelo cômodo, pela casa, pelo não sei o quê e tal. Eu falei, irmãos, isso aí não é minha praia, eu não consigo olhar para Jesus e ver essas coisas, não é comigo essas coisas aí não. E nós precisamos, então, procurarmos facilitar as coisas. Eu me lembro uma vez que eu conversei com o Lucas, né? O Lucas, ele exercia, não me lembro agora que ministério que era que ele exercia e tal, e aí ele falou uma coisa que aquilo fez bastante sentido e é uma verdade. Eu sempre procurei fazer isso com as pessoas que me lideravam, e o que ele falou, eu peguei muito aquilo para o meu coração, sintetizei aquilo numa frase, como ele disse. A gente teve uma conversa lá, tá um negócio que tinha que resolver, e aí o Lucas falou assim, pastor, eu acho que eu tenho que chegar aqui não para falar de problemas para você, mas chegar com a solução do problema. Trazer uma solução já. Porque problema qualquer um faz. Eu entendo que eu preciso trazer uma solução, pensar em uma solução.
E isso é muito real, e isso é fala de gente madura. Isso é fala de gente que entende que precisa, de fato, levar as relações com maturidade. E nós, irmãos, nós precisamos, na medida em que vamos vivendo, que vamos crescendo, que vamos nos relacionando nas empresas, nos nossos empregos, na igreja, na família, com os amigos, nós precisamos ter esse tipo de relação amadurecida. É o seu líder, seja o seu patrão, seja o pastor aqui na igreja, seja um professor, seja quem for. Você precisa ser alguém que não se torne um peso para essa pessoa, mas seja alguém que ajude, que auxilie essa pessoa. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá, vamos para o 3. Assim, pensando sobre essa questão, daquilo que cansa a gente, né? Dê sempre o seu melhor, dê sempre o seu melhor, impossível, bobeira. A pessoa que fala isso não consegue enxergar a realidade da vida. Tem muita coisa que cansa a gente, mas tem uma delas que eu acho que é o principal e que está pegando muita gente nesse momento de internet, de marketing digital e de cursos e um tanto de coisa, que é o pecado da cobiça. A cobiça tem sido um problema muito grande na nossa geração. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20 e verso 17, diz assim, um dos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E eu acredito que a cobiça é uma das raízes de muita insatisfação e de muito cansaço. Porque é no fato de não me contentar com o que tenho, que eu vou ficando descontente, infeliz, e vou perdendo o prazer de desfrutar daquilo que eu tenho nas minhas mãos agora, hoje. Eu me recordo de uma história de um pastor, que ele batizou, teve um dia, ele conta, que ele batizou 3 pessoas, num domingo ele batizou 3 pessoas, e aí ele ficou super feliz, fala, poxa vida, eu batizei 3 pessoas, que benção, que coisa gostosa, que maravilha, como que Deus é bom, Deus é comigo, Deus está no meu ministério, Deus está me ajudando, eu batizei 3 pessoas, e aí, ele todo feliz, postou lá as coisas na rede social e tal, né, então ele mexendo no Facebook, ele achou um outro amigo dele, que no mesmo dia, tinha batizado 60 pessoas, sabe o que aconteceu? Na hora ele ficou triste, na hora, porque ali começou a vir no coração dele a cobiça, no sentido de que, olha, poderia ser eu batizando 60 pessoas, mas foi o meu amigo. Então, nessa coisa da cobiça, nós vamos, irmãos, deixando de ser grato com aquilo que Deus tem nos dado. Você está lá para almoçar, você tem um arroz, um feijão, uma carne moída, um ovo. Aí você fala, poxa, que almoço abençoado. Aí você abre o Instagram, teu irmão comendo uma picanha. Aí você fala, nossa. Na hora, aquela carne moída que você estava comendo ali, ela parece que vira terra. E a cobiça, aquele sentimento da gente sempre querer o que é do outro, a grama do vizinho sempre é mais verde, a igreja do outro é sempre melhor do que a igreja que eu congrego, o ministério do outro é sempre melhor que o meu ministério, o filho do outro é mais talentoso que o meu filho, a filha da outra é mais inteligente que a minha filha, o emprego do outro é melhor do que o meu emprego, o salário do outro é melhor do que o meu salário, e a gente vai vivendo desse jeito, de modo que vamos deixando de nos contentar com as bênçãos diárias de Deus na nossa vida. E aí, irmãos, nós nunca estamos satisfeitos,
nós nunca estamos contentes, nós nunca estamos alegres, nós nunca chegamos num culto de domingo e falamos: Senhor, obrigado por essa semana, Senhor. Nós nunca chegamos num culto de domingo e falamos: Senhor, obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado, obrigado pelo salário que o Senhor tem me dado, obrigado pela família que o Senhor tem me dado, obrigado pelo ministério que o Senhor tem me dado, obrigado pelas roupas que o Senhor tem me dado, obrigado pelo automóvel, obrigado por eu ter um vale transporte para poder pegar ônibus. Nós nunca nos contentamos se a cobiça tomar conta do nosso coração. Nunca vamos conseguir. E nós precisamos, mais do que nunca, nos contentarmos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Tem gente que tem uma casa abençoada, não é a melhor casa do mundo, mas é uma casa abençoada. Deus está dando a possibilidade para você morar ali, só que você está infeliz na casa, que você fala: nossa, eu tinha que ter uma casa que nem aquela que eu vi no Instagram. Não cobice a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O cara está casado, está feliz, só que parece que todas as mulheres do mundo é mais legal que a esposa dele, ou todos os homens do mundo é mais legal que o marido dela. Não cobiçarás. Nem os empresários que às vezes ficam tentando cobiçar servos, empregados de outros empreendedores. Nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, não cobice. Pare de medir a sua vida e as suas realizações pela vida do outro. Viva, desfrute daquilo que você tem. Se você tem 300 camisas, 300 vestidos, glória a Deus. Se você tem 2, glória a Deus do mesmo jeito, é a porção que Deus tem dado para você. E eu percebo, irmãos, que às vezes o que Deus precisa fazer não é aumentar o seu salário, é transformar o seu coração. Deus não precisa mudar a sua casa, precisa mudar o seu coração. É o seu coração que precisa ser mudado. Não é o seu emprego que precisa de mudança, é o seu coração que precisa de mudança. Para você se contentar com aquilo que você tem, ser grato com aquilo e confiando no Senhor que Ele cuida de você. Na hora que você tiver que ter uma casa melhor, as possibilidades vão acontecer, você vai sim para uma casa melhor. Mas agora, perder a alegria, eu perder a alegria de estar aqui hoje, irmãos, com vocês, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, porque na verdade eu estou pensando que eu deveria estar em outro lugar, em outra igreja, em outro ministério, em outra cidade. De jeito nenhum. O Senhor tem me dado hoje, eu me contento com hoje, é esse hoje que Deus tem me dado, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. São essas pessoas que Deus tem colocado para estar próximos de mim ao longo da vida, ao longo desses dias, glória a Deus por isso. Se um dia tiver que mudar, mudarei, assim como você mudará, mas enquanto nós estamos aqui hoje, esqueça a murmuração, tire a murmuração dos seus lábios, tire a murmuração, a reclamação dos seus lábios e se contente com aquilo que você tem recebido hoje. E aí, então, por esse espírito da cobiça, e aí você vê, né, em algumas divulgações e tal, você vai assistir um vídeo no YouTube lá, aí aparece uma propaganda: ó, você está vendo essa casa, esse carro, não sei o quê e tal, eu vivo viajando, o ano inteiro eu vivo viajando e tudo mais. Aí você pensa e fala: poxa, eu mal vou em Americana, né? Irmãos, nós precisamos pedir para que o Senhor nos livre disso, porque isso tem cansado muitas pessoas. E aqui é o ponto. Isso tem cansado, mas eu não estou falando cansado assim, não, tem cansado as pessoas. E não é uma canseira física, porque o físico, você vai lá, você tem uma boa noite de sono, no outro dia você está tinindo, você está maravilhoso. Agora, esse cansaço é um cansaço espiritual. É um cansaço espiritual. É
é um cansaço da alma, é aquele cansaço que você não consegue se contentar, você não consegue ficar feliz, você não consegue. Você chega, vai passando os anos, cada aniversário que passa, parece que você não envelheceu um ano, você envelheceu 15. Você fala, meu Deus, eu estou com 30 anos, mas parece que eu estou com 70. Aquela canseira, você fala, nossa, eu não aguento mais. Parece que eu estou patinando sempre no mesmo lugar, parece que eu não saio do lugar, parece que as coisas não andam, parece que nada funciona. E você vai cansando, e você vai cansando, e você vai cansando. Quando Jesus vem para esse mundo, se faz homem, e ele anda entre os homens, há 2000 anos atrás, lá na Palestina, ele olha para aquele monte de homem, para aquele monte de mulher, e ele vê o mesmo espírito de hoje, um monte de gente cansada, um monte de gente que está por um triz, que não aguenta mais, um monte de gente fadigada. Então esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é maravilhoso porque ele vendo esse monte de gente cansada, ele diz assim, venham a mim. E essa noite a palavra do Senhor para você, meu irmão. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de Jesus, pare de aprender com esse monte de gente doida que está por aí, postando vídeo todo momento. Aprendam de Jesus. Jesus diz, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. É só Jesus, irmãos. E nessa noite eu gostaria que você olhasse para as palavras de Jesus, e confiasse nesse Jesus, e fosse para esse Jesus. Então ele conclui, venham a mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse desespero que você está para querer se provar, querendo se provar para os seus amigos, para o seu marido, para a sua esposa, querendo se provar para o seu irmão, para a sua irmã, querendo se provar para a igreja, querendo se provar para um monte de gente, meu irmão, desista disso tudo. Desista disso tudo e venha para Jesus. Venha para Jesus, tenha esse relacionamento profundo com Jesus. E aí então, versículos depois, no capítulo 12, verso 20, de Mateus, olha que coisa bonita. Uma profecia de Isaías, Mateus usa uma profecia de Isaías para falar sobre Jesus, a relação de Jesus com os seus discípulos. Capítulo 12 e verso 20. Jesus não deixará quebrar o caniço rachado. Você sabe o que é caniço, né? Caniço é a cana. É a cana. E tem algo mais frágil do que uma cana, irmãos? Alguém usa uma cana para fazer a estrutura de uma casa? Para fazer a coluna de uma casa? Alguém usa uma cana para fazer a estrutura de um prédio? Não. Cana é muito frágil, e uma cana rachada é mais frágil ainda. No entanto, não quebrará o caniço rachado de Jesus. Não quebrará. E você pode estar se sentindo fraco, você pode achar que você está por um triz para ser quebrado, mas Jesus nunca deixará você ser quebrado. No entanto, ele continua, não apagará o pavio que fumega. Sabe, quando você acende a vela, ela está só aquela, quase apagando, está ali, ó, só aquela luzinha vermelhinha, quase, se uma criança soprar, apaga. Frágil demais. No entanto, Jesus diz, não apagará o pavio fumegante. Você fala assim, nossa, eu estou por um triz, eu estou no meu limite,
eu não sei o que fazer, eu não sei o próximo passo, eu não sei para onde ir, eu não sei qual é a direção, eu estou desanimado, eu estou frustrado, eu estou com um turbilhão de sentimentos dentro de mim. A sensação que tenho é que eu estou rachado, a sensação que tenho é que o fogo do Espírito Santo na minha vida está apagando. Mas Jesus diz: jamais esse caniço será quebrado, jamais esse pavio que fumega será apagado. O Espírito Santo sempre vai sustentar, irmãos. E tem gente que vai viver a vida assim, porque Deus tem aqueles que são os seus Davis, são homens fortes, homens constantes. Deus tem os seus Moisés, são homens fortes, homens constantes. Mas Deus também tem aqueles que são como um caniço rachado. Tem aquele que é como o pavio que fumega, sempre está em crise, sempre está desanimado, sempre está com um turbilhão de sentimento dentro de si, mas a palavra do Senhor diz que esses também não serão esquecidos de jeito nenhum, de jeito nenhum. Para terminar, irmãos, Mateus capítulo 11, verso 25, olha para quem que foi revelado tudo isso. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Embora algumas pessoas possam olhar para você, até ver em você alguma coisa de forte, alguma coisa de valente, alguma coisa de perseverante, alguma coisa de constante. A verdade é que, no fundo, irmãos, todos nós somos pequeninos, somos como esse caniço rachado, ou como esse pavio fumegante, que vez ou outra estamos aí abalados, vez ou outra estamos em crise, vez ou outra estamos frustrados, vez ou outra estamos com tantas questões para resolver. Mas o nosso Deus revelou para esses, para aqueles que são humildes de coração. Quando Jesus diz: escondestes essas coisas dos sábios e dos cultos, ele não está falando que essas pessoas necessariamente são isso. São aquelas pessoas que se julgam sábias, se julgam cultas, acham que sempre estão bem, negam as suas fraquezas. E a questão é que todos nós nunca vamos conseguir dar o nosso melhor sempre. E Jesus já te salvou sabendo disso. Jesus já te escolheu sabendo disso. Ele sabe que você não vai conseguir dar o seu melhor sempre. Ainda assim Ele te ama. Ainda assim, nas noites escuras, Ele estará com você. Ainda assim, quando o choro vier, Ele estará com você. Porque Ele sabe quem é você. Às vezes, para os outros, você até pode aparentar uma coisa, mas Jesus conhece o seu coração. Ele sabe quem é você e Ele cuida de você. Então, irmãos, essas falácias, dê o seu melhor sempre, ela não importa para Jesus. A igreja tem existido há 2000 anos, e 2000 anos, com um monte de líder, com um monte de cristãos, que são um caniço rachado e um pavio fumegante, mas que nunca se apagaram ao longo da história, porque Cristo os tem mantido de pé e acesos. E do mesmo modo, você também vai ser mantido de pé e sempre aceso. Vai quase apagar, mas nunca isso vai acontecer. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor.